Olá, eu sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai continuar a ver sobre o governo Dutra. Bom, no governo Dutra tem uma aliança forte entre Brasil e Estados Unidos, né? Você faz uma aliança na questão política e econômica. Não se restringindo ao campo econômico, a aliança do governo Dutra junto ao governo norte-americano também repercutiu em ações políticas de natureza autoritária. Então, assim, vamos lembrar que a gente está no período pós-guerra. O período pós-guerra é um período de Guerra Fria, onde você tem de um lado Estados Unidos liderando o bloco capitalista e a União Soviética o bloco comunista. Nisso aqui você tem o Brasil botando-se claramente no lado dos Estados Unidos, né, no lado da luta do capitalismo contra o comunismo. Então você tem aqui no governo de Dutra, no Brasil, um combate ao comunismo. Após receber uma significativa quantidade de votos, o Partido Comunista foi posto na ilegalidade e todos os funcionários públicos pertencentes ao mesmo partido foram exonerados de seus cargos. Pouco tempo depois, o governo do Brasil anunciou o rompimento de relações diplomáticas com a União Soviética. Então, assim, a princípio, você tem do lado econômico esse alinhamento Brasil-Estados Unidos. E aí entra um grande número de importações feito pelo governo Dutra, tendo como principal vendedor Estados Unidos. Só que aí as relações entre Brasil e Estados Unidos não se restringiram ao campo econômico, foi também para o lado político e com algumas medidas autoritárias. Então a gente tem, primeiro, Partido Comunista posto em legalidade. Não pode mais ter Partido Comunista. Você tem, se você é funcionário público e é ligado ao Partido Comunista, você perde seu emprego, você é exonerado, né? Exonera. E por fim, você rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Então isso é um alinhamento claro do Brasil numa situação de Guerra Fria com o lado dos Estados Unidos. Aqui você tem algumas fotos, né, que estão exemplificando essa aliança. Você tem aqui Dutra e o presidente Truman, a interferência dos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria. Então você vê que tem até a junção, ó, como se fosse a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil transformada numa coisa só, com os dois presidentes. E você tem aqui também, ó, inauguração da Via Dutra com a participação do então presidente da República Dutra. Você tem os dois aqui também juntos. O presidente Dutra recebe Truman, presidente dos Estados Unidos. Então você tem essa ligação que vai além do plano econômico, vai também para o lado político. Então a gente tem o Plano SALT. O Plano SALT foi assim, o maior projeto do governo Dutra. Foi um projeto que ele criou mesmo para poder atender às áreas básicas que ele acreditava precisar de investimento. Em 47, ele pretendia reorganizar os gastos públicos com a saúde, alimentação, transporte e energia. Por meio dessas ações de controle, o governo Dutra conseguiu atingir uma média anual de 6%. Então olha só, o Plano SALT, o nome disso aqui, está se ligando a quais seriam os aspectos, né, que iam ser desenvolvidos. No S aqui você está ligando a questão da saúde. O AL seria o investimento na alimentação. O T do Plano SALT está falando da questão dos transportes. E por fim, o E na questão energética, a questão de energia. Então foi uma política de investimentos públicos em setores da economia considerados prioritários, as prioridades. Com pouco dinheiro, o governo realizou poucos objetivos do plano. Então, assim, foi um plano que de fato estava tentando organizar os setores que precisavam de investimento. Só que teve-se pouco dinheiro para esse investimento. Aí a gente vai ver assim, alguns eventos importantes do governo Dutra. Algumas coisas que ficaram marcadas durante o período que ele era presidente. Você tem a instalação da Escola Superior de Guerra com inspiração e apoio norte-americano.
Isso para marcar que a gente está no período de Guerra Fria, marcar esse alinhamento, marcar, enfim, a influência americana. Você tem a visita oficial do presidente Dutra aos Estados Unidos. É uma política de alinhamento sem recompensa. Está se alinhando mesmo ao bloco capitalista. É o início da campanha O Petróleo é Nosso, né? É a campanha de nacionalização do petróleo. Aqui você vê até a propaganda, o petróleo é nosso. Petróleo que depois vai dar muito dinheiro para o Brasil. Você tem em 50 a inauguração do estádio do Maracanã e realização da Copa do Mundo e desenvolvimento do esporte em geral. Então ficou marcado também que durante o governo Dutra que foi construído, inaugurado o Maracanã, teve uma Copa do Mundo aqui, onde o Brasil perdeu para o Uruguai. Mas enfim, isso não importa. O que importa é que foi feito o Maracanã. Tem também a soberania do Brasil sobre a sua plataforma submarina, consideradas futuras possibilidades de exploração. Início das concessões para transmissão de televisão no Brasil. Inaugurando-se 50 transmissões regulares da TV Tupi, em São Paulo, pioneiro na América Latina. Então, os televisores que já tinham sido comprados, importados dos Estados Unidos, agora tem também as emissoras que passam a transmitir. Isso o governo Dutra também. Tem a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, que é até hoje um órgão muito importante do governo para incentivar as pesquisas em todo o Brasil. Você tem a inauguração da rodoviária entre Rio e São Paulo, também conhecida como Via Dutra ou Presidente Dutra. Então, como foi feita no governo, o nome é Via Dutra, isso mesmo. Então, o que é até hoje uma via importante de ligação entre Rio e São Paulo. Aí, em 50, os brasileiros preparam-se para mais uma eleição para presidente da República. Estava chegando ao fim o governo de Dutra. Mais uma vez, assim como em 45, o cenário político nacional experimentava a carência de líderes políticos nacionais. E aí o PSD ofereceu a candidatura de Cristiano Machado e a UDN apostou novamente no brigadeiro Eduardo Gomes. Então, assim, não tinham nomes de grande expressão. Até o PTB, que por sua vez chegava à frente lançando o nome de Getúlio Vargas, aquele dos 15 anos, que ficou 15 anos já governando, que venceu com 48%. Então, depois de 15 anos no poder, teve essa breve interrupção do Dutra, mas o Vargas chegava. E a gente vai ver, tinha até a música Bota o velhinho no quadro, bota no mesmo lugar, Getúlio vai voltar. E aí é isso, o governo Dutra acaba, entrando em seguida novamente Vargas, Getúlio Vargas. Tchau.